Nunca desista, não desista daquilo que o Senhor colocou no teu coração, que você pensou que era um sonho inútil, mas é coisa do céu, é coisa de Deus, e você achou que, eu vou parar de sonhar, não vai dar certo. Mas eu tô aqui e tenho propriedade de dizer isso, não desista não, não desista não. Espera o tempo de Deus, porque é lindo, é perfeito, o tempo dele é perfeito. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, não sai tão perfeito. Por mais que demore, a gente pensa assim, ele esqueceu da promessa. Ele não vai vir, não vai acontecer, mas o tempo dele chega assim com tantos detalhes que a gente se surpreende. Então... Sejam todos bem-vindos à ADA TV. Eu sou a pastora Ana Paula Oliveira e eu tenho o prazer de receber hoje aqui nos nossos estúdios a cantora Avelina. E nós acabamos de ouvi-la cantar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A cantora Avelina, além de ter recebido o dom do Senhor, a habilidade na voz, uma voz lindíssima, ela ainda tem a unção, ela carrega a unção do Senhor. E nós, como cristãos, sabemos que não basta apenas o dom ele tem que estar atrelado com a unção derramada pelo Senhor. E a unção, nós sabemos como adquiri-la, aos pés do Senhor, relacionando e tendo intimidade com o Senhor. Cantora Avelina, é nítido que você tem essa unção, que tem essa intimidade e esse relacionamento com o Senhor. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui na nossa igreja, no nosso ministério, e que seja... É a primeira vez? Aqui é a primeira vez. De muitas. Amém. Que virão. Não vamos te largar. Glória a Deus. Cantora Avelina, quem é a Avelina, além dos palcos e do ministério? A Avelina, ela é... Eu costumo falar que eu não tenho muitas personagens, não. Eu sou isso. Amém. Em todos os lugares que eu vou. É tão interessante que quando as pessoas me veem pessoalmente, né? Falam assim, nossa, você é igualzinho lá nos vídeos que a gente vê. Mas assim, eu acho muito, muito importante ter essa posição. As pessoas me verem na internet, nos vídeos, e me ver pessoalmente e se identificar que é a mesma pessoa. Então, eu sempre fui assim, uma menina muito extrovertida, sempre gostei muito de sorrir, fazer as pessoas sorrir, sempre gostei muito de colocar as pessoas para cima, sempre tive muita amizade, gostei de fazer muitas amizades. Então, assim, eu fui criada em um lar com muito carinho, com muito amor e buscando muita presença de Deus, que eu fui criada com vovó. Né? Vovó muito crente. Do coque? Do coque, a vovó do coque. Isso, subia pro monte, oração de madrugada, e a gente sempre teve esse relacionamento muito profundo com Deus desde cedo, muito desde cedo. Então a Avelina é isso, é muito transparente, é isso que vocês vê. E isso é raro hoje. Isso. No mundo de redes sociais, isso é raro, a gente ser de verdade, Sim. ser quem o Senhor nos chamou para ser. Então, você é a Avelina do ministério, do púlpito, de dentro de casa, Sim. numa rede social. E isso é o que as pessoas estão querendo, pessoas de verdade. Sim. No Tem mundo, muitos personagens. No mundo, né? de tanta mentira, Sim. de tantos personagens, Sim. fakes. Você é verdadeira. Graças e é por isso que o Senhor tem te usado tanto, porque o Senhor ama pessoas verdadeiras. Amém. Que Amém. carregam a verdadeira essência que Ele colocou em você. Amém. E você, com essa alegria toda, já foi taxada que crente não pode ser alegre? Já. Já tentaram tirar o seu sorriso? Já demais, suas gargalhadas? demais. Tem gente que fala assim, não precisa desse exagero todo, para que todo esse exagero? Eu falo assim, tem muita alegria, muita gratidão para dar àquele que muito recebeu. Isso. E eu recebi demais, eu vivo por misericórdia, eu nasci por misericórdia. Amém. Eu nasci num lar espírita, né? Meu pai, minha mãe eram espírita, meu pai usado por demônios, batia na minha mãe, a gente viveu assim, um início de infância muito difícil eu tive. Sim. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, meu pai tomado por demônios, judiava da minha mãe, e assim, houve vezes, né, que eu ouvi agora, depois que eu cresci, eu pude ouvir essas histórias que o meu pai falava que não era para eu nascer, que não... Eu entendo que isso era possuído por demônios, ele Sim. possuído por demônios e tal.
E aí eu vejo tudo isso, que Jesus cuidava de mim, Deus cuidava dentro do ventre da minha mãe. Aí eu falo assim, para que, gente, que eu vou ficar calada? Eu tenho motivo de sobra para adorar a Deus, e com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Então, assim, eu não gosto de economizar, eu não gosto desse negócio de economia, não. Se é para dar, então dá o melhor, dá tudo Amém. logo. E eu sou isso. Amém. Se for para dar só um pouquinho, não, vamos dar meia boca de louvor, não entrega não, porque Ele me deu uma vida completa. Amém. Ele me deu uma vida com muito amor, cuidou de mim desde o ventre, cuida de mim até hoje, me deu uma família abençoada. Então eu só tenho que agradecer, eu só tenho que louvar a Ele. Amém. Ele te encheu de gargalhada, Sabe, de é alegria. verdade. E vamos gargalhar na presença dele. Cantora, como surgiu o seu chamado para cantar e ministrar através da música? Olha, foi muito desde pequenininha. Como eu acabei de falar para você, a gente ia muito para o monte com a minha avó. E aí, em cima do monte, Deus confirmou o meu ministério. Eu ainda muito pequenininha, não entendia nada. E Deus usou uma irmã um dia e falou para minha avó, essa irmã ia muito para o monte com a minha avó, mulher de muita oração. E eu muito pequena, sem entender muita coisa, mas sempre acompanhava a minha avó. Sim. E essa irmã, uma madrugada de vigília, a gente em cima do monte, ela colocou a mão na minha cabeça e disse, essa menina não é para vocês, falou para minha avó. Essa menina não é para ficar aqui. Essa menina é para as nações. Eu, assim, não entendia muita coisa. Eu ficava pensando assim, como assim para as nações, né? A gente era uma família muito humilde, muito simples, pobre. Como assim eu vou pisar em outros lugares? E aí ela me disse um dia, nesse dia, né, que aonde eu não fosse com os meus pés, o Senhor levaria a minha voz. Uau. E essa promessa está se cumprindo hoje. A gente vê a nossa canção sendo ouvida em vários países. Eu recebo mensagem de vários países, de pessoas que ouvem a minha canção. Então, assim, a gente vê a cada dia a promessa de Deus se cumprindo. E foi em cima do monte que o Senhor me fez essa promessa. Amém. E tem cuidado, cada dia mais tem manifestado que Ele é comigo nessa promessa. Amém. E eu só tenho que louvar o Senhor Jesus, porque nada é meu, nada é sobre mim, nada é para mim, é tudo sobre Ele. A voz, o ar que eu respiro, tudo sobre Ele. Amém. Então, eu tenho muita alegria, não posso parar de sorrir, eu sou muito feliz com esse Amém. Jesus. E nós agradecemos Amém. o sim que você deu para o Senhor, Amém. o que nós recebemos através do seu louvor, através Glória da unção, daquilo que o Senhor derramou em você. Amém. Glória a Jesus por isso. Cantora, em sua opinião, qual é o maior desafio da mulher cristã nos dias atuais para viver como uma mulher verdadeiramente bem-aventurada? Meu Deus do céu, gente do céu. Que desafio que nós enfrentamos aí? Renúncia. Renúncia. Uau. Você tem que renunciar todos os dias às suas vontades, renunciar todos os dias o seu querer. Não é viver da forma que você quer, não é viver do jeito que você quer. Isso. Eu desde de pequena, desde sempre, né? Eu sou muito gordinha, eu sou gorda desde sempre. E esse ano, no início do ano, na virada do ano, eu falei com o Senhor que esse ano eu queria viver uma virada. Uhum. Eu queria que Ele me mostrasse o que eu precisava mudar. E uma das coisas que me incomodou foi o meu peso. Então, assim, talvez isso nem esteja relacionado a nada, mas eu acho que alguém precisa ouvir isso. Sim. A gente vive de uma forma tão acomodada, vive de um jeito assim... eu sou crente e eu não tenho vícios, então eu posso fazer assim, porque tá tudo bem. E o Senhor me incomodou nessa parte de cuidar do meu corpo, porque renunciar às comidas, o jeito que eu vivia, né, viver de forma assim, largada, sim, né, porque isso estava atrapalhando o propósito dele na minha vida. Isso estava atrapalhando o chamado de Deus na minha vida, porque estava atingindo a minha saúde. Então, esse ano, quando eu falei para o Senhor, eu preciso viver uma mudança, eu quero viver uma virada. As portas se abriram de uma forma tão linda que eu vejo Deus em cada detalhe cuidando de mim. E a gente vê que basta um sim, basta a gente se posicionar. Isso. Quando você se posiciona, as portas se abrem. Isso. Então, quando você renuncia a algo que você tem certeza, porque o Espírito Santo ele nunca deixa a gente enganado. Uhum. Ele incomoda a gente. Não, desse jeito não está legal. Você precisa de mudar esse hábito. Sim. Você precisa de mudar esse jeito. Quando você renuncia à sua vida
como se diz, sua vida largada, né? Sim. Quando você renuncia àquilo que você quer fazer, sim, a zona de conforto, renunciar àquilo que o seu desejo, a sua vontade, porque só quem vive, sofre com a obesidade sabe do que eu estou falando. É uma guerra constante. Então, a sua zona de conforto é na comida. Uhum. Então, quando você renuncia isso, quando você fala, Senhor, já chega, eu não quero mais viver assim, eu quero viver para a Tua glória. E você vê o tanto que as coisas assim vão fluindo de uma forma tão linda. Eu recebo hoje testemunho de muitas mulheres, e aonde eu vou, de mulheres falando assim, que bom que você se posicionou. Amém. E através de você eu me posicionei também. Incentivou, influenciou outras mulheres. E influenciou outras mulheres. Glória a Deus. Então, eu acredito que isso tem um peso muito grande. Sim. Isso teve um peso muito grande no meu chamado. Amém. Porque isso estava atrapalhando eu fazer o que eu mais amo fazer, Sim. que é cantar, adorar o Senhor. Então, quando eu renunciei a essa vida de viver de uma forma largada, da minha zona de conforto, sair da minha zona de conforto, isso me deu um despertamento, isso abriu os meus olhos e novos horizontes se abriram. Hoje eu vejo coisas assim que era tão distante para mim, chegando tão perto. E eu pergunto, Deus, como assim? Parece que estava tão longe. E ele falou para mim que isso era apenas eu sair do meu lugar. Era eu me posicionar da forma correta. Eu estava muito acomodada. Né? Então, assim, eu acho que para mim, principalmente, um dos maiores desafios é renunciar. Isso. Renunciar o meu jeito de ser, renunciar a minha vontade, renunciar o que eu quero e viver a vontade de Deus. Amém. E Ele quer o melhor para a gente, Amém. Né? Ele quer que a gente viva saudável, Exato. Ele quer que a gente viva bem. E o difícil é até a gente se posicionar. Sim. Depois que a gente posiciona, fica mais leve. Isso. Fica mais fácil. A chave vira Sim. na nossa mente e aí o Senhor vai abrindo as portas. Então, se a gente entender que o difícil é até eu falar assim, sim, eu vou renunciar, sim, eu vou mudar, Sim. E depois você vê que vai ficando mais leve. Então, e foi isso que aconteceu. Glória a Deus. A mente da gente muda totalmente. Muda. E é interessante, cantora Avelina, que nós como cristãs, eu também nasci num lar evangélico, já estou com mais de 40 anos aí na vida cristã, e nós aprendemos, a minha geração para trás, nós aprendemos muito a cuidar somente do espírito. Isso. Você precisa ser uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher que tem relacionamento com o Senhor. E as outras áreas, que é a alma e o corpo, a gente não dava muita atenção. Sim. E eu tenho percebido que o Senhor tem destravado isso em muitas mulheres. Sim. Que essas 3 partes que Ele mesmo colocou em nós, que é espiritual, alma e corpo, elas precisam andar alinhadas. Alinhados, é verdade. A gente precisa ser uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher de intimidade com o Senhor, mas nós precisamos também ser uma mulher que é curada nas feridas, Sim. nos traumas da nossa alma, e também cuidar do nosso corpo para carregar o propósito dele, Sim. que é maior. Amém. Como é que carrega o propósito de doente, né? Exatamente. Não tem como. Não tem como. Não tem jeito. E ele precisa de nós, ele precisa do nosso corpo para que a gente cante, para que a gente ministre, para que a gente ore, para que a gente faça aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazer. Uau, que lindo. E isso é tão bom, a gente receber testemunhos de pessoas falando... agora, eu estava vindo para cá, uma irmã me abraçou e falou assim, eu estou indo para academia junto com você. Eu falei, cara do céu, que coisa maravilhosa. Glória então, assim, as irmãs que me seguem, né, as minhas intercessoras, Amém. Elas abraçaram essa causa comigo. Amém. Então, é muito bom saber que a gente não está sozinho. Então, assim, eu renunciei minhas vontades, mas o Senhor levantou um exército para vir comigo e ajudar e lutar junto comigo. E isso é muito gratificante. E cuidar do corpo é espiritual. Sim. É espiritual. A gente precisa tirar aquela mentalidade que quem cuida do corpo é vaidade, quer aparecer. Não. A gente cuida do corpo porque o corpo cuidar do corpo é espiritual, Sim. porque foi o Senhor que me deu. Sim. E eu preciso do meu corpo saudável. Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso praticar exercício físico. Isso vai trazendo cura na nossa alma também. Isso vai nos dando mais vontade de buscar o Senhor, né? dando gás. Isso. Vai dando um gás, assim, porque você vai ficando bem. Amém. Aí você quer fazer mais, porque quando você tá mal, você tá doente, você quer só ficar quieta, prostrada. Não quer ver ninguém. Não quer ver ninguém, não quer sair pra canto nenhum. E mulher principalmente, né? Principalmente, meu Deus. Eu não vou não tô bem. Autoestima lá embaixo.
difícil, né? É muito complicado. Então, quando a gente se posiciona, Amém. meu Deus do céu, vira mesmo vira uma a chave. Vira uma Amém. chave. Glória a Deus, fico muito feliz por isso. Amém. Avelina, qual a oração Deus respondeu em sua vida que você jamais vai esquecer? Olha, Dentre tantas, né? Eu tenho certeza que tem muitas aí. Muitas, muitas. Só que tem uma... na verdade, essa foi bem diferente. Foi uma carta que eu escrevi para Deus. Eu tinha 12 anos de idade. Eu nunca me esqueci. Eu escrevi uma carta para Deus. A minha avó me ensinava que de madrugada a fila é menor. Então, quando a gente quer falar com Deus e obter a resposta mais rápida, a gente tem que sair um pouco da cama, né, dobrar o joelho. Ela falava sempre isso, que de madrugada tem pouca gente orando, então vai de madrugada que dá certo. E aí eu me lembro que uma madrugada eu levantei e ao invés de falar, eu escrevi. Eu escrevi uma carta para Deus e disse para o Senhor todos os meus sonhos, o que eu queria viver na presença dele. E eu detalhei coisas que hoje eu olho e falo, meu Deus, como Deus é perfeito. Eu tinha 12 anos de idade, mas já queimava dentro de mim a chama do ministério, né, de cantar. E aí eu falei, na carta eu escrevi, Deus, confirma para mim se é da tua vontade, do teu querer, porque de uma família muito simples, muito pobre. Então eu sabia que o que acontecesse a partir dali era Deus, porque a gente não tinha condições. E eu me lembro que eu escrevi nessa carta, Senhor, se for da tua vontade, do teu querer, cumpre em mim o chamado do meu ministério. Eu escrevi também o meu esposo, como eu queria o meu esposo, como eu queria a minha casa. Eu escrevi também sobre a conversão do meu pai, que ainda não aconteceu, mas a carta está na mão de Deus. Tá na mão de Deus. E assim, 2 anos depois, eu comecei a ver o cumprimento daquela carta que eu havia escrito para Deus. 2 anos depois eu fui para uma gravadora, eu comecei a cantar, comecei a fechar agendas. O Senhor Jesus, com 17 anos, eu conheci meu esposo. O Senhor me deu o meu esposo, pastor, como eu queria. Então, assim, isso nunca saiu da minha mente. Eu escrevi até o nome da minha primeira filha. E eu nem sabia se eu ia ter primeiro uma filha, mas eu falei para você, na carta eu me lembro que a minha filha ia chamar Ana Radassa, e o Senhor me deu primeiro a Ana Radassa. Então, essa carta, eu nunca mais encontrei ela, nunca mais achei. Eu escrevi ela, eu não me lembro onde eu coloquei, só que eu revirei todo o meu quarto. Eu me lembro que com 14 anos a gente estava entrando no estúdio para gravar, e eu cheguei em casa e eu procurei essa carta, eu não achei. Essa carta desapareceu. Então, eu coloquei no meu coração que o Senhor tomou essa carta. Está na mão dele. Está na mão dele. Está na mão dele. E ele nas leu, melhores mãos. Isso. E eu vivo hoje. Amém. Eu vivo hoje. Então, isso nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha 12 anos quando eu escrevi essa carta para Deus. Então, isso marcou muito para mim. Muito, muito mesmo. Porque eu falei, gente, da onde eu tirei a ideia de levantar de madrugada e escrever uma carta para Deus? Eu acho que eu queria fazer algo diferente, né? Amém. Todo mundo ajoelha e faz a oração. Eu ajoelhei e escrevi. Amém. Então, isso para mim marcou muito. Muito, muito mesmo. Graças a Deus. E fica a dica aqui, amados. Já peguei. E amadas. Já peguei essa dica para mim. Escrever uma carta na madrugada e entregar nas mãos do Senhor. Aí para você que é solteiro, solteira, também fica uma dica valiosa aí para você já colocar ali na carta o seu esposo. E detalha, viu, gente? Detalha, porque dá certo. Isso, tem que detalhar. Dá certo. Glória a Deus. Avelina, qual a mensagem para as mulheres que nos assistem agora? Qual mensagem você deixa aqui para nós? Nunca desista. Não desista daquilo que o Senhor colocou no teu coração, que você pensou que era um sonho inútil, mas é coisa do céu, é coisa de Deus, e você achou que eu vou parar de sonhar, não vai dar certo. Mas eu estou aqui e tenho propriedade de dizer isso. Não desista, não. Não desista, não. Espera o tempo de Deus, porque é lindo, é perfeito. O tempo dele é perfeito. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, não sai tão perfeito. Por mais que demore, a gente pensa assim, ele esqueceu da promessa. Ele não vai vir, não vai acontecer, mas o tempo dele chega assim com tantos detalhes que a gente se surpreende. Então,
Sempre quando a gente encontra hoje muitas mulheres desanimadas com sonho, principalmente com sonho de gerar desanimado, sonho de casar desanimado, de ser uma empreendedora, de ser uma pessoa de sucesso, muito desanimada. Não, eu já tentei demais. Mas a mensagem que eu deixo, não desista, não desista. Entrega na mão do Senhor e continue sonhando, continue projetando. Enquanto o Senhor está preparando, projete, você escreva, vai ser assim, quando eu chegar lá, eu vou fazer assim, assim, assim. E eu tenho a certeza de que quando o tempo chegar, você vai dizer, que bom que eu esperei. Amém. Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Amém. A gente, às vezes, sonha e os nossos sonhos parecem que é tão grande, né? Diante da nossa realidade. Mas é o que eu vivi. Eu morava na casa mais velha da cidade. E a casa mais simples. Quando chovia, eu não sabia se pingava do teto ou se entrava debaixo da parede. Era algo, assim, muito, muito, muito simples. E, para mim, o meu sonho, esse sonho que eu vivo hoje, era uma coisa muito, muito distante. Era muito distante. E já teve muitas vezes que eu olhei e falei, não, isso não é para mim, não. Um dia, na minha oração, eu falei para o Senhor, Deus, o Senhor errou meu nome. Não sou eu. O Senhor fez a promessa para a pessoa errada. Não sou eu, não, Jesus. Olha a minha realidade, onde eu vivo. Mas eu senti o Espírito Santo entrando dentro do meu quarto muito, muito velhinho, muito simples. Eu senti o Espírito Santo entrando dentro do meu quarto e me falando, eu nunca precisei de mão humana para cumprir aquilo que eu prometi na vida de alguém. Amém. Eu senti ele entrando dentro do meu quarto. A partir desse momento eu tive a certeza de que a promessa estava na mão dele e ele estava gerando e ia acontecer no tempo certo. Então, a mensagem que eu deixo é, não desista, não pare de sonhar, continue sonhando, porque o nosso Deus é grande, grande, amém. Grande, 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 todo o controle está na mão dele. Amém, amém. Desistir é uma palavra que não pode estar no nosso dicionário. Não, jamais, jamais. Ontem o pastor Mac Anderson, nós recebemos ele aqui pela manhã, e ele disse algo lindo. Deus não precisa de coisas grandes para fazer coisas grandes. Isso. Ele é grande. Pronto. Ele basta. E tudo que você passou, e você olha hoje para trás, que bom que você passou. Quando isso. Eu olho para trás, que bom que eu passei. A gente não entende nada na hora, mas quando a gente chega na promessa, quando a gente começa a viver aquilo que o Senhor tem para nós, a gente percebe o quanto que valeu a pena, porque a Verina de hoje, ela é madura, ela tem maturidade, ela sabe se portar, ela sabe ouvir um não, baseado em tudo aquilo que você viveu. A Ana Paula também, ela sabe hoje se portar e receber um não de Deus e contemplar a promessa do Senhor hoje, porque teve base, tudo aquilo que a gente viveu serviu de base, de alicerce, para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo. A gente não entende, hoje. Né, na hora, né? Dói. Senhor, por que não veio? Mas ele tá esperando a gente criar maturidade, né? Exatamente. E a pessoa, se ele me entrega, eu com 14 anos, ele me entrega a promessa, uma criança, o que eu ia fazer? Não sustenta. Você não ia dar conta. Então, ia ser muito pesado. É uma construção, né? Amém. Vai devagarinho, vai o alicerce, vai levantando devagarinho. Amém. Então, hoje a gente entende, a gente sorri, né? A gente acha graça, tudo que viveu, mas quando estava vivendo o tempo era doído. Hoje, nossa, a água caía, não sei se chovia mais dentro ou fora, se não dava, se eu estava num rio. Hoje é graça, mas graça. Naquele tempo não foi fácil. Era doído. Era muito doído. Mas hoje a gente olha para trás e fala, que bom, Senhor. Amém. Que bom que eu suportei isso, que bom que o Senhor me deu graça para aguentar isso e confiar na promessa. Amém. Isso tudo fez parte da sua construção. Sim. Isso, o nosso gerar testemunho dói, mas isso tudo fez parte do gerar, para que hoje você pudesse testemunhar. É verdade. Que bênção. Não desistir. Não desistir. Não desista. Jamais, jamais, porque jamais. Porque Deus não desiste de nós. Não, e Ele é grandão. Glória a Deus. Cantora Verina, muito obrigada. Amém. Que bênção, como eu fui edificada. E eu espero que todos vocês também tenham sido edificados, assim como eu fui. Obrigada pela sua vida, obrigada pelo seu sim, obrigada pela sua disponibilidade no reino, na obra do Senhor. Continue, não pare. Amém. O Senhor tem muito mais a fazer na sua vida. O Senhor te abençoe grandemente. Amém. Um beijo para vocês. Obrigada a todos vocês da ADA TV. Foi um prazer. Deus abençoe. Deus abençoe.